Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar a vida de José. Vamos iniciar o nosso estudo na vida de José, depois de termos estudado a vida de Jacó, que é Israel, o pai de José. Vimos anteriormente que Jacó teve 12 filhos homens, e entre os 12 filhos, o penúltimo, o 11º, veio a ser José. O nome José significa aumentador ou frutífero. Esse é o nome ou significado do nome José. Como isso aconteceu? Naquela disputa das filhas de Labão, esposas de Jacó, Deus por fim se lembrou de Raquel e a abençoou e deu a ela então um filho, que foi José. Isso está no verso 22 do capítulo 30, e a história diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. O Senhor me acrescente outro filho. E José estaria significando frutífero, aumentador, acrescentador. São expressões relativas ao nome de José, porque sua mãe contava que ele fosse o início da geração de muitos outros filhos. Mas, irmãos, passam-se os anos e muitas histórias acontecem, e vamos agora dentro da vida de José. Temos a narrativa em Gênesis, tão somente no capítulo 37. Depois de muitos episódios, verso 3 e 4, nesse capítulo, temos a informação que diz: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por enquanto estamos tratando somente das narrativas, mas o objetivo do nosso estudo na vida de José é conhecermos a vida de José, sim, mas daqui tirarmos ensinamentos para nós e a observação de pontos doutrinários que Deus pode estar colocando aqui. Desde o princípio, desde Gênesis, coisas importantíssimas que estão muito além da simples história. Mas começa desse jeito. Jacó, que é Israel, tinha um apreço especial por José, porque era o filho da sua velhice. Tinha tantos filhos, mas esse foi o filho que até então teve, o primeiro filho de Raquel, que ele muito amava. Tem algumas características também na vida de José, porque José já tinha um comportamento exemplar desde cedo, desde moço. Se os seus irmãos viviam fazendo alguma coisa errada, não tinha bom comportamento, ele é o contrário. Tinha uma vida exemplar e para seu pai sempre era chegado e trazia as notícias todas. E assim foi, de certa forma, destacado pelo amor, pelo cuidado com essa túnica de várias cores. Se alguém tem curiosidade de saber com quantos anos Jacó teve a José, no processo de contagem, podemos chegar a ter uma ideia de 90 anos.
Jacó, que é Israel, gerou a José aos 90 anos de idade, aproximadamente. Por isso que diz aqui, filho da sua velhice. Mas continua a palavra também dizendo que, em consequência desse amor especial sobre José, veio a inveja de seus irmãos. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Pronto. Aí está o José alcançando muitos inimigos, os seus próprios irmãos, tão somente por inveja. Mas as coisas complicam um pouquinho mais ainda, porque José, ainda novo, cerca de 17 anos, já tinha sonhos proféticos. Primeiro sonhou ele que estava no campo fazendo a colheita e montando o seu feixe, o molho da colheita, e via ele no sonho que os 10 molhos de seus irmãos se prostravam diante do molho, o feixe colhido por ele. Logo seus irmãos já entenderam. Você quer dizer que você vai dominar sobre nós? Você dos 12 é o que vai ser o líder? Mas José estava sendo simples, né? Em ter o sonho e contar. Sonhou outra vez. E nesse sonho a situação foi um pouco mais grave. Porque no sonho ele já via que sol e lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Seu pai, ouvindo isso, já entendeu e questionou para ele: filho, você quer dizer que eu e sua mãe e seus irmãos nos prostraremos diante de ti? Jacó entendeu. E observa essa forma de significado. O sol, o patriarca, a mãe, a esposa do patriarca, e seguindo depois seus irmãos como estrelas. Vamos comparar isso com outras expressões na Bíblia, e de forma muito comum se fala constantemente do sol, lua e estrelas. Sol, no caso, representando Deus, não aqui, nesse capítulo 37, a lua representando a igreja e as estrelas representando cada um de nós, que devemos brilhar como astros no firmamento de Deus. Vamos continuar, irmãos. Os sonhos. Passam-se os dias e chega um tempo em que o pai manda José ir ao encontro de seus irmãos que estavam apacentando o gado, as ovelhas, para ver como estavam. E José sai procurando. E acontece de, quando se aproximava de seus irmãos, ainda ao longe, os seus irmãos começaram a comentar entre si. E aqui eu destaco seus irmãos, os 10 maiores. Os 10 maiores. Porque naturalmente, entendamos que Benjamim, que veio a ser o último, devia ser criancinha ainda. Os 10 maiores. E dizem desta forma, em forma de zombaria: lá vem o sonhador mor. Uma expressão que até hoje em dia se usa entre nós, né? Alguém que tem algum destaque, coloca como mor. Nesse particular, uns com os outros comentam: vamos matá-lo. Assim, irmãos, a sangue frio, sem nenhuma vergonha, trataram entre eles lá: vamos matá-lo. Vamos matá-lo e vamos ver o que acontece com seus sonhos. Rúben, o mais velho, intervém, dizendo: que vamos ganhar com a sua morte? Vamos sujar nossas mãos de sangue?
Joguemos aí no buraco aí e vamos embora. Na verdade, Rúben já tinha tido as suas falhas. Com os anos passando, parece que ele já estava um pouco mais cuidadoso, pretendendo depois tirar José da cova e devolver para seu pai. E assim trataram, façamos isto. E julgaram a José em uma cova seca, onde não tinha água, e ali ficou ele. E os seus irmãos, muito à vontade, assentaram-se para comer, para beber. Até que Judá, então, percebe que vem vindo ao longe uma caravana de midianitas. No verso 26 do capítulo 37, pode acompanhar a leitura, Judá intervém com uma nova ideia. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Venderam José, tiraram-lhe a capa de cores, depois, para dar uma satisfação ao pai, mataram um cordeirinho, sujaram a veste de sangue do cordeiro e levaram para o pai. Numa hipocrisia muito grande, e perguntando ao pai: por acaso o senhor conhece esta túnica? O senhor conhece esta roupa? E deixaram para o pai deduzir o que tinha acontecido. O verso 43, temos a expressão de Jacó: e conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E o incrível é que encontramos os 10 filhos maiores também lá, procurando consolar o pai. Eles mesmos fizeram, e depois também em fingimento vão consolar o pai a respeito da morte do seu irmão. Continuando, irmãos, entrando agora no capítulo 39, José sendo vendido para os medianitas, esses por sua vez o venderam no Egito a um capitão da guarda chamado Potifar. Assim estava José no Egito, bem posicionado em termos, porque era servo, escravo, na casa de um homem importante, capitão da guarda, chefe da guarda, algo importante na casa de Faraó, no Egito. O verso 2 diz: e o Senhor Deus estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Observe esse particular, moço. Deus sendo com José, de uma forma notória, que até mesmo o seu patrão, seu senhor, atentou para isto, que tudo que José fazia prosperava. Observe que não é inteligência, não é prática, não é coisa disso não. Acima de tudo, a graça de Deus. A graça de Deus cercava, acompanhava José. Então seu senhor Potifar entregou na mão dele tudo, a administração da casa inteira, ao ponto dele, dono da casa, não sabia nada do que tinha. Entregou a José, e na mão de José tudo prosperava. José devia estar com quantos anos? 17 anos. E aí estaria servindo nesta casa. E diz a palavra que, infelizmente, naquele lugar que José estava,
e sendo José um mancebo, um jovem formoso, a esposa de Potifar colocou sobre ele os olhos e vinha sempre tentava de contínuo. E José continuamente resistia, rejeitava as insinuações da sua patroa. Eu gosto de ler aqui, irmãos, nesse capítulo 39, a expressão de José para sua senhora. No verso 8, diz assim: porém ele, José, recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou ou impediu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Observe que o que segurava José era o temor de Deus, o senso de justiça, de gratidão ao patrão, mas, acima de tudo, o temor de Deus. Muitos jovens, às vezes, se afastam um pouco dos familiares, mudando de cidade por causa de estudo, de emprego, e às vezes lançam tudo por terra. Ninguém está vendo. Papai e mamãe estão longe. Às vezes é crente. Estou longe da igreja, longe do pastor. Mas olha, irmãos, a fidelidade dele para com Deus e se guardando. E isso não foi uma vez ou outra, não. Deve ter sido um tormento, porque diz a Bíblia que foi constantemente. E ele sempre resistindo, sempre se guardando no temor de Deus. Nem se teve por vaidoso de comentar e ter aquilo como vantagem. Não. Silêncio, resistência, e assim foi. Mas infelizmente aconteceu um dia que, indo ele tratar dos negócios do patrão, veio a estar a sós com a patroa naquela casa. E ela não só tentou verbalmente, mas lançou a mão dele puxando. E ele não teve conversa não. Fugiu, deixou a roupa que ela tinha segurado na mão dela e foi embora. É importante esse aspecto, irmãos, de atitudes que devemos ter. Tem gente que gosta de brincar com a tentação. Fica de lado da tentação e fica ali rodeando, dizendo que é forte, que vai resistir, mas quer ver até onde vai dar. Não tem nada disso não. Apareceu um negócio, foge logo. O que Salomão chegou a dizer está escrito como conselho, para não se deter, não se demorar perto do copo de vinho quando ele se mostra vermelho e espumante. A tentação, irmão, tem que ser vencida de imediato. Não fica questionando, convém, não convém, porque convém, alguém vai ver, alguém não vai ver. Não fica questionando. É errado, foge da tentação. E foi o que José fez. Ele não ficou querendo convencer a mulher. Não. Quanto a dizer não, já tinha dito muitas vezes, o negócio ali é correr mesmo, fugir. Mas tendo deixado a sua veste na mão da mulher que o agarraram, esta, em vingança, tomou aquilo para ser como prova de uma tentativa dele sobre ela. Falou para todo mundo, e quando chegou o patrão em casa, ainda lançou-lhe em rosto: olha aí o que traz esse negócio de colocar escravo dentro de casa, usando eu as minhas palavras. E de uma forma injusta, José é lançado na prisão. Aqui não comenta se José defendeu ou não defendeu. Falou nada. Será que não se defendeu? Será que a defesa seria pior?
falar para o capitão da guarda que era a esposa dele que não estava sendo fiel, isso não ia irritar mais a ele? A palavra não fala nada de defesa dele. Então somente foi para a prisão, sendo inocente. Mas observe que Deus continua com ele, mesmo na prisão. É no capítulo ainda 39, no final, no último verso, encontramos a expressão assim: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Chegando à prisão, com pouco tempo, o carcereiro percebe que ele é diferente e passa a ser um prisioneiro, na verdade, governando, administrando toda a prisão. Histórias. Mas observe, irmãos, os caminhos por onde Deus faz muitas vezes seus servos irem. Se alguém crê em Deus, ama a Deus, descansa. Os altos e baixos da vida, todos vão contribuir no final para alguma coisa. Em todos esses passos, o importante é isso. Deus está junto, Deus confirmando, Deus consolando, Deus dando graça em tudo. Eu acho interessante o pormenor pequeno, que José estava na prisão, com muita gente. Mas parece que ele conhecia as pessoas. Não era só número e presos, eram pessoas. Penso assim, porque estando na prisão, um certo dia, o copeiro do faraó, o padeiro do faraó, ele conheceu, certo dia, a expressão do rosto deles e entendeu que naquele dia eles estavam, de certa forma, suspensos, semblante indagadores ou tristes. Então ele acompanhava as pessoas. Não era um administrador só técnico, tinha sentimento, observava as pessoas, suas formas de ser e como estavam. Foi então quando ele chegou para esses e perguntou: o que aconteceu com vocês que estão turbados assim? O verso 8 do capítulo 40, leio agora, a resposta desses homens. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Interessante. José, quando estava jovem na casa de seu pai, sonhava e não interpretava. Estava muito simples. Muito simples. Sonhava e não interpretava. Mas agora, aqui na prisão, ele já está sabendo do sonho das pessoas e ousa, né, a colocar assim em conta. A interpretação vem de Deus. E vão eles contar o sonho. No verso seguinte, verso 9, então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Este é o sonho. José dá a interpretação, com poucas palavras. O verso 12 diz: então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Aí está a interpretação. Fácil a interpretação, né, irmãos? Fácil. Fácil agora, que já está explicado. Precisamos ter esse cuidado. Muitos sonhos
ou visões na Bíblia, depois tem a interpretação. E parece que depois que conhecemos o sonho ou a visão e sua interpretação, parece que era lógico. Mas enquanto não é desvendado o mistério, ninguém sabe o que é. Depende de Deus mesmo abrir o selo, revelar o mistério. Nesse ponto, José faz uma súplica para o copeiro-mor, dizendo: quando estiveres diante de Faraó, cumprindo-se a interpretação deste sonho, lembra-te de mim. Aí contou a história: fui vendido, inocentemente estou aqui na prisão. Conta a Faraó para que me tire daqui. Quando o padeiro percebeu que José dera a interpretação, apressou-se em contar também. E um sonho semelhante, só que no nível da profissão do padeiro. Verso mais à frente, 16. Vendo então o padeiro-mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Aí está a interpretação. Só que neste caso, também o padeiro-mor sairia da prisão, mas para a morte. No capítulo 41, tendo acontecido tudo aquilo mesmo, porque ao 3º dia era aniversário do Faraó, Faraó fez um grande banquete, tirou da prisão os 2, o padeiro-mor e o copeiro-mor. Ao copeiro-mor ele reconstruiu o cargo e ao outro mandou enforcar. Mas o copeiro-mor esqueceu. E os anos passaram, 2 anos. José ficou na prisão, portanto, mais de 2 anos. Mas acontece agora que é o próprio Faraó quem tem sonhos. E chamando Faraó todos os entendidos do Egito, contou-lhes o sonho, mas ninguém sabia dizer o significado dos sonhos. Leia o verso 8 do capítulo 41. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, o espírito de Faraó, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Ninguém. Foi quando então o copeiro-mor lembrou-se de José. Chega para Faraó, expõe para Faraó a existência de José e o fato da interpretação dos sonhos dele e do padeiro e o seu cumprimento exato. E Faraó manda então que se tire José da prisão e o leve à sua presença. Só um detalhezinho aqui no capítulo 41, verso 14. Então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Vamos observar o barbear-se? Esse costume que nós temos no Ocidente, de barbear-nos, os homens, isso aí vem do Egito. Porque outros povos lá já é diferente. A barba é crescida em sinal de honra também. Então observa a questão de cultura, né, irmãos? Costumes. No Egito, faz-se a barba para falar com o faraó. Em outros lugares, tem que deixar a barba em sinal de honra. E assim vai. Mas Faraó chega a José e diz para José uma expressão assim. Leia o verso 15. E Faraó disse a José:
eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Agora atentem para a resposta de José, quando ele diz: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. José tirou qualquer aspecto de glória que ele tem, alguma técnica, alguma inteligência especial para desvendar sonhos. Não. Ele complementa dizendo: Deus dará resposta de paz a Faraó. E então, Faraó diz o sonho. Qual era o sonho mesmo? Primeiro sonho, ou os dois sonhos, um após o outro. Faraó estava junto ao rio Nilo e percebe 7 vacas gordas, bem gordas, saindo do rio. Mas logo depois saíam 7 vacas magras, muito magras, que comiam as 7 vacas gordas, mas nem comendo as 7 vacas gordas, as vacas magras e feias melhoraram a sua situação. Continuaram magras e feias. E um segundo sonho, sobre 7 espigas muito boas, cheias de grãos que saíam da planta. Mas logo depois, mais 7 espigas muito ruins, queimadas pelo sol, etc., e que devoravam as 7 espigas boas. E José agora começa a dar a interpretação, e podemos ler isso no verso 25, quando diz: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Pronto. Agora José vai dar a interpretação que nós hoje conhecemos. É muito comentado isso. O sonho de Faraó, na sua primeira parte, fala de 7 anos de grande fartura na terra do Egito, que entretanto seriam seguidos por outros 7 anos de grande fome, grande miséria na terra do Egito. No verso 28, José ainda diz: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. No verso 32, destaco também, leio, que diz assim: e o sonho, diz José, foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus. Porquanto será, leio novamente, o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Observe, irmãos, como Deus sempre interveio na história da humanidade. Já vimos na história de Abraão, os líderes dos povos antigos, tendo sonhos, Deus falando com eles, ao ponto deles entenderem que Deus falava. Aqui com o Faraó foi através do sonho, e só agora estão entendendo que Deus está falando com eles, porque José está trazendo a interpretação, mas Deus domina sobre tudo. José ainda aconselha a Faraó em sequência, dizendo a Faraó que separasse alguém com sabedoria e que nos anos de fartura reservasse 1/5 de toda a colheita, guardasse e estocasse ano após ano, para quando viesse a época de fome, ter alguma coisa armazenada para então distribuir ao povo. José falando essas coisas agradou a todo mundo. Todo mundo entendeu, todo mundo agradou. Outra vez, destaco, é fácil a interpretação, porque já foi aberta para nós, ao nosso entendimento, a revelação disto. Mas antes, todos os sábios, os magos do Egito não conseguiram. E depois de José falar, ficou fácil, lógico.
evidente, mas o selo continua na mão de Deus. Continuemos, irmãos. Diante desses fatos, e Faraó compreendendo que havia uma intervenção de Deus no caso, porque Faraó chega a dizer assim nesse capítulo 41, no verso 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Outra palavra de Salomão, que veio muitos anos depois, o coração do rei. Faraó é o título dado no Egito para o seu rei. O coração do rei está na mão de Deus, e Deus inclina-o para onde quer. Faraó se apegou a José, reconhecendo a graça de Deus sobre José. É usada essa expressão: nele há o Espírito de Deus. Pronto. E aqui José é constituído então governador da terra do Egito. Tudo é colocado em suas mãos. Diz aqui que tão somente Faraó, no seu trono, estaria acima de José. Eu não sei o que quer dizer essa expressão, somente Faraó no seu trono, ou seja, quando Faraó estivesse exercendo a sua função como rei, na sua situação de rei assentado no trono, é que José lhe seria sujeito. Mas o importante é que José foi colocado como o máximo na terra do Egito. E é cercado agora também de todas as honrarias. Todos no Egito devem se ajoelhar diante dele, como se fosse o próprio Faraó. Observe como é que Deus faz. Tira uma pessoa da prisão e coloca entre os príncipes, ou no caso, acima dos príncipes. É importante nós lermos mais um verso, 45, quando diz assim: e chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia. O que significa este nome? A tradução deste nome é o Salvador do mundo. Faraó, sem saber, está profetizando. Ele não viu a fartura ainda, ele não viu a fome ainda, mas já está falando sobre José, que seria o Salvador do mundo. E não esqueçamos, irmãos, de observar também o aspecto de que aqui está uma figura do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, entretanto, este é o Salvador do mundo. Pronto. Ainda nesse mesmo verso, o próprio Faraó se encarrega de direcionar para José uma esposa, no caso, Azenate, filha de um sacerdote de On. Aí está José nessa situação no Egito. Se fôssemos discutir alguns pontos aqui, seria tremendo. Mas Deus está conduzindo tudo pela mão de Faraó. José não pode dizer sim nem dizer não, é palavra do Faraó, do rei. É dado a posição alta, é dado a esposa, é dado o nome diferente. E no verso seguinte, só a primeira parte: e tinha José cerca de 30 anos. O que é 30 anos? Para aquela época que a pessoa vivia bastante, era jovem ainda, moço. Não passou por faculdade, não fez administração. Entretanto, estava assim colocado como governador da terra do Egito. Nem campanha política, direto. O que Deus tem a fazer, irmãos, Deus faz. Deus faz. E do capitão ele não falou nada. Não se vingou, não foi tirar satisfação, botar seu nome a limpo. Deus falou por ele. Isso que é bonito. Deus fazendo a sua defesa. Maravilhoso. Podíamos fazer muitas conjecturas aqui, mas deixa para lá. O importante é a posição
ilibada deste homem, servo de Deus. Não descia a pormenores, se justificando nem nada. Ficava quieto. Tinha sua consciência limpa, estava firmado em Deus. Aí está a recompensa de não aproveitar umas brechinhas, umas oportunidades, nada, ficar o tempo todo como que na presença de Deus. Valeu a pena, valeu a pena. Sofreu, na verdade, 13 anos, escravo, prisioneiro, difamado, rejeitado pelos seus irmãos, quanta dor. Mas olha a consolação de Deus, a compensação de Deus na sua vida. Sair de uma situação tão terrível e ser governador da terra do Egito. Não precisa explicar mais nada para ninguém. Não precisa explicar mais nada. Na época, era o maior império. Então vamos dizer assim, vamos colocar de lado o faraó. José era a mais alta autoridade no universo. No universo. Continuemos. Estou lembrando agora de Filipenses capítulo 2, né? Jesus humilhou-se, não amaldiçoava quando era amaldiçoado, não fazia ouvir a sua voz nas praças, e deixando-se levar, foi até a morte de cruz, morte vergonhosa, mas depois foi exaltado soberanamente, acima de todo nome que se nomeia. Exemplo bonito, irmãos, da glória de Jesus. Mas observemos também que para nós, esta glória, ainda que não é para nós, mas faz parte do projeto de Deus, ela está direcionada para nós. Precisamos ter cuidado de ser como José, sermos humildes e tementes diante de Deus, porque a seu tempo Deus vai nos exaltar. A seu tempo. Se não é neste mundo, não importa, mas naquele dia glorioso da vinda do Senhor. Vamos ter paciência. E lembre-se que o que Deus tem a fazer, Deus faz. A nós cabe somente temê-lo, andar na sua presença, amá-lo, servi-lo. O que tiver que fazer, faz. Ninguém entende o que está fazendo, mas Deus faz o seu propósito. Ainda nesse capítulo 41, temos José vindo a ter seus 2 filhos na terra do Egito, com aquela mulher egípcia. O nome do primeiro foi Manassés, e o seu nome está relacionado com o seu pensamento de que Deus o fez esquecer de todo o seu trabalho e de toda a casa de seu pai. Envolvido no Egito, na glória do Egito, na responsabilidade do seu posto no Egito, e agora casado e tendo filho, esqueceu de tudo que passou. Mas veio a ter um segundo filho, e esse segundo filho chamou de Efraim, no entendimento de que Deus o fez crescer na terra da sua aflição. Se Manassés significa faz esquecer, entretanto Efraim já significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero. Observe que ele está dando o nome do sentimento dele. Mas pelo que nós já estudamos na vida de Abraão, ele, sem entender nada, mas direcionado por Deus, já está dando nomes relacionados àquilo que Deus quer fazer no futuro. Então não é dele, é Deus na vida dele. Continuemos mais um pouco. Passam-se os dias da fartura. Chega o tempo da miséria, o campo não responde ao plantio, etc. Tudo está ruim. E isso não foi somente no Egito. Foi em todo o mundo. Mas o Egito tinha armazenado os 7 anos, por orientação e determinação de José, muito trigo,
ao ponto de não ter mais números para contar o trigo. Mas lá em Canaã, estando agora no tempo de fome, não tendo alimento, chegando a notícia que no Egito tinha. Jacó, que é Israel, fala com seus 10 filhos maiores: no Egito tem alimento, desçam ao Egito e comprem alimento. E eles então vão ao Egito comprar alimento. Diante de quem eles têm que comparecer? Diante de José. Diante de José. Tem que se prostrar diante de José, os 10. Pedir autorização de venda do alimento. José olha para eles e reconhece-os. E José, agora todo diferente, já crescido, homem formado, roupa diferente, barbeado, costume do Egito, não reconheceram José. Falando por intérprete, José observou, conheceu-os e maquinou algo para deter os seus irmãos. Tratou-os mal, dizendo que nada, vocês estão vindo a espiar a terra. São espias. E eles então começam a se defender: não, somos de uma família, temos um pai já idoso, e começa a dar todas as notícias. Um deles, as feras o mataram. O menor está com meu pai em casa. E José agrava tudo. E por fim José cede dizendo: bom, vou deixar um de vocês prisioneiro, e vocês têm que ir para a terra de vocês levando o alimento para sustento da sua família, mas depois vocês vão voltar trazendo o filho mais novo, que eu quero vê-lo. E José vende o trigo. Na verdade não vendeu, porque faz devolver todo o dinheiro de novo. José sabia que teriam outros anos, então não se preocupou. Eles vão ter que voltar. No primeiro ano de fome já estão comprando. Daqui a pouco vão estar de novo aí, porque são 7 anos. Os irmãos chegando em casa, naturalmente tem que explicar para o pai. Simeão ficou lá preso, porque o Senhor da terra nos tratou mal, achou que a gente era espia e requer que nós voltaremos lá tão somente com o nosso irmão menor para livrar o Simeão e para termos alimento de novo. O pai: de jeito nenhum, já perdi José, não quero perder Benjamim. Porque Benjamim era o irmão de José, da mesma mãe, Raquel. Mas passa-se o ano e tem que voltar para o Egito. O pai não quer ceder, mas é Judá que entra com uma súplica importante. É importante isso. Judá foi aquele que vendeu o irmão, que deu a ideia, que todos concordaram. E agora, na situação de Benjamim, ele se coloca diante do pai como responsável, como tutor, e seria a vida dele pela vida do menino. Parece que esse Judá melhorou de comportamento, né? Antes vendia o irmão ou matava por nada, agora empenhava a sua própria vida pela do irmão, que não era irmão da sua própria mãe, era de outra mulher, ainda que o mesmo pai. E Jacó, pelo aperto da fome, entendendo que se não forem buscar mesmo, vão morrer de qualquer jeito, de fome, e lá vão agora todos descendo para a terra do Egito, os irmãos. 10 agora, incluindo Benjamim, com o outro que já estava lá preso, Simeão, interam 11. José recebe-os, trata-os bem. Na verdade, José conhecia tudo sobre eles. Quanto mais quando eles, um para o outro, confessavam na língua lá de Canaã, e José não precisava de intérprete, o intérprete ali era só para José esconder o seu segredo. Eles chegaram a comentar: vê aí, nós estamos nesse desastre todo, tudo parece contra nós.
Até aqui na terra do Egito, Deus nos cobra o sangue de nosso irmão. Então observe, irmão, que 17 anos tinha José ao ser vendido. Passaram-se os anos, 30 anos são mais 13, com mais 7 de fartura, são 20, talvez 21, 22 anos depois, a turminha ali está entre eles mesmo, confessando entre si o seu pecado. E falando que até ali Deus cobra. Como é que foram esses 21 anos desses 10 homens? Felicidade? Ou dificuldades? Aperto de Deus. Aperto de Deus. Porque agora estão mesmo, de certa forma, quebrantados e reconhecendo que fizeram errado. E Deus está no encalço deles sempre. José entende tudo aquilo, se emociona, chora, mas procura se esconder disso tudo. Observe que os grandes patriarcas, chefes das 12 tribos de Israel, bom, no caso tiremos o José e o Benjamim, 10. Irmãos, que qualidade de gente para ser patriarca do povo de Deus. Misericórdia. A salvação, irmãos, vem de Deus mesmo, não é conquistada por nosso mérito, não. Mas, entretanto, entrando no processo de ser de Deus, vai passar na moinha para ficar melhor. Porque daquele jeito não entra no céu. Não entra mesmo. Os homicidas não herdam o reino de Deus. Então, eles eram ruins? Eram. Mas observe que estão na prensa. Ainda bem que Deus faz isso conosco. E é um processo que na vida deles está levando 21 anos. E na nossa vida está levando quantos anos? Ou nós estamos bonzinhos que nem José? Talvez cada um de nós está nesse processo, irmão. Por isso que em Efésios diz bem claro: aquele que em nós começou a boa obra, ele mesmo vai completar e aperfeiçoar. Filipenses diz o irmão, capítulo 1, verso 6. Deus completa a sua obra em nós através dos dons repartidos, através das provações. Muitos colocam o batismo de fogo como sendo um poder maior. Jesus nos batiza em água e depois em fogo, mas é o fogo de Pedro, fogo da purificação, não é poder maior não, é aperto, para chegar na medida, debaixo da correção de Deus. Ainda bem. E nós estamos nesse processo. Quanto mais depressa entrarmos no molde de Deus, passam essas acusações da nossa própria consciência. Temos paz conosco e com Deus. Vem outras tribulações, como José, que não tinha nada de mal, mas passou. Mas tudo aquilo para ele veio a ser trunfo de glória depois. Continuando, irmãos. Nesse ponto, José usa de outra astúcia, deixando os irmãos todos agora irem embora. 11 irmãos que tiveram que dobrar diante dele, cumprindo o sonho. Mas no saco lá de alimentos de Benjamim, ele colocou a sua taça, o seu copo de prata. E depois que os irmãos saíram, ele mandou o exército atrás, dizendo: roubaram meu copo de prata. Aí todo mundo: que isso, não roubamos não, até o dinheiro que nós tínhamos de volta no nosso saco, nós voltamos. Vocês estão querendo dizer que usaram toda a lisura? O exército só tem uma instrução: vê quem é que está com um copo de prata e traz preso. Investiga-se tudo, vai achar onde? No saco de alimento de Benjamim. O caçula, irmão da mesma mãe de José. Volta todo mundo para o Egito. Se eles fossem aqueles irmãos do passado, eles diziam para o exército assim: é o Benjamim, infelizmente, mas leva ele. Mas agora não, estão convertidos. Os 10 voltam junto com Benjamim a lamentar a situação diante de José
E José se faz de duro, que não quer saber. Benjamim foi o responsável, Benjamim vai pagar. É quando outra vez temos aqui Judá entrando como aquele que é o fiador de Benjamim. Ele vai então agora colocar todos os seus argumentos. Está no capítulo 44, a partir do verso 16. Judá se prostra diante de José e começa a contar toda a história da família. Não conta que foi ele que vendeu o irmão, né? Mas conta tudo aquilo. E agora ele está tão responsável pelo irmão menor e tão preocupado com a sorte do pai, que ele lamenta diante de José e se coloca para ficar em lugar de Benjamim como escravo. E disse ele: porque não quero ver o mal que virá sobre o meu pai se este caçula não lhe for devolvido. Meu pai, idoso, vai para o sepulcro com grande tristeza, e eu serei aos olhos dele como um criminoso. No verso 32, diz Judá: porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo, ele mesmo, em lugar deste moço, pois escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Mudou, né? Mudou. Agora sim, está no padrão de Deus. Amar o irmão e estar pronto a dar sua própria vida por ele. Essa é a medida, irmãos, que nós temos depois lá em João. Na carta de João. Aqui está a prova de que somos filhos de Deus, que estamos salvos, que estamos dispostos a dar nossa vida pelo nosso irmão. Chegou no ponto. E Judá, por que Judá? Ele se coloca como fiador. E lembre-se que é de Judá que vem depois Jesus. Jesus que é o fiador de toda a humanidade. Então todas as coisas se encaixam perfeitamente. Deus está mostrando ao mundo de forma aberta o seu plano de salvação em Cristo Jesus. Está claro aqui. E observe que essa escritura tem milênios. Não foi forjada outro dia em alguma livraria, alguma editora com grandes homens pensadores de uma história. É Deus revelando ao mundo o seu projeto. E quando Jesus vem, bem que Jesus disse, na plenitude dos tempos, quando não faltava mais nada, já tinha sido avisado, anunciado tudo, aí Jesus é dado ao mundo. Nesse ponto, naturalmente, José não se aguenta mais. Manda sair todos os egípcios, os seus súditos, fica somente com os 11 e se derrama em lágrimas, se revelando a seus irmãos. Chora. O que era mais importante no mundo inteiro chora. Pede notícias mais exatas do pai. E os seus irmãos estão todos embaraçados, não estão nem acreditando no que estão ouvindo. Verso 4 eu leio. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aí está.
Não tem orgulho nenhum, irmãos. Não tem espírito de grandeza nenhum, José. Era o grande, o maior. Mas o coração dele não tem nada disso. Ele entendeu agora todo o plano de Deus. Aquele sonho das espigas, sonho quer dizer dos feixes da colheita, o sonho do sol, lua e estrelas prostrando-se diante dele, está tudo aqui cumprido. Porque em seguida ele manda chamar seu pai, toda a sua família, 70 e poucas pessoas descem ao Egito para serem sustentadas por José no tempo da fome. Tem muitos detalhes aqui, irmãos, de diplomacia, de cuidado diante da autoridade. Se alguém puder ler, poderá observar. Ele usa direitinho os passos. Depois, oficialmente, ele tem cuidado de comunicar a Faraó que encontrou seus irmãos, que tem notícia da família. Manda chamá-los. Espera, na verdade, que Faraó dê uma palavra favorável para isto. Manda então chamar sua família. Já estudamos Jacó. Jacó vem por direção de Deus, não vem desconfiado, não. Deus falou, vai. Porque José é que vai estar fechando seus olhos, ou seja, vai estar assistindo no seu leito de morte. O pai chegando, ele oficialmente, com cuidado, leva seus irmãos para apresentar a Faraó. Depois leva seu próprio pai para apresentar a Faraó. Todos os cuidados. Ensina os irmãos como falar a Faraó. Todas essas coisas que muitas vezes as pessoas não têm noção de respeito à autoridade, ainda mais nesses dias que vivemos, de um tal de direito humano e outras coisas, a pessoa quer achar todo mundo igual. Não, quem é autoridade é autoridade. Dá tributo a quem deve ser tributo, e imposto a quem se deve pagar imposto. Honra a quem se deve honra. E José tem todos esses passinhos orientando a família e reserva para a sua família um lugar especial para quem cuida de gado na terra de Gósen, uma terra também adequada, de uma boa escolha dele. E assim vão os dias, até que seu pai adoece na velhice. Já estudamos esta parte. E ele tem o cuidado de ir receber a bênção do pai, pedir a bênção do pai para seus filhos Manassés e Efraim. E é quando então Jacó, que é Israel, muda e dá prioridade e primazia a Efraim, duplamente frutífero. E esse José, que parece que tem menos filhos, que parece ter sido tirado dos seus irmãos, depois vem a ser uma tribo muito grande em Israel. Depois segue ainda que na morte José está junto, recebendo do seu pai a palavra do porvir, falando dele como um ramo frutífero, como aquele que na verdade foi separado dos seus irmãos, mas teve depois a consolação de Deus. Eu gostaria muito que os irmãos em casa lessem esses capítulos, irmãos. São comoventes, bonitos, do reencontro de irmão e irmãos, filho e pai, muito comovente. Leiam em casa. O estudo do nosso jeito aqui, destacando alguns pontos, não permite que nós entremos a muitos ou todos os detalhes, mas estudem, leiam esse texto todo. Continuando ainda, irmãos, dentro dos detalhes que ainda posso fazer menção, cortando alguns, Jacó põe a sua confiança em José. Faz seu filho José chegar diante dele e faz que ele jure de que não deixaria os seus ossos na terra do Egito, mas que certamente levaria a ele para ser enterrado lá em Canaã, na mesma cova, no mesmo lugar de sepulcro onde estão enterrados desde lá que tempo passado Abraão, Sara, Isaac, Rebeca,
e Leia. E ele diz para José: jure-me que vai me enterrar lá. E Jacó morre. E José toma todas as providências para que ele seja embalsamado. E dentro daquela ética toda, ele chega diante dos familiares do faraó e faz-lhes um pedido, que eles, como familiares de faraó, intercedessem em favor de José, para que esse pudesse levar seu pai para sepultá-lo em Canaã. Então isso é concedido. Observe que ele, sendo o que era, irmãos, tenho a impressão assim de algo interessante. Ele era submisso, né? Como se fosse servo. Não tinha nele nem um pouquinho de grandeza. Com todo aquele poder nas mãos dele, ele trata a Faraó com todo respeito e mantém para com ele uma grandíssima fidelidade. E até o fato dele necessitar se afastar para enterrar o pai, usa o artifício de os parentes de Faraó saberem que houve uma petição do pai e até envolvimento de um juramento para que José enterre seu pai em Canaã. E isso é feito. Mas são passos, cuidados, respeito, quanta coisa. Em coisa alguma ele trabalhava por si mesmo, usando do seu cargo. Nada. Mas usa as possibilidades de uma forma mais adequada. E assim continua esta história de José, muito bonita em si mesmo. Mas o pai é sepultado. Atenção aqui, irmãos. E voltam de Canaã. Quando chega em Canaã, os 10 irmãos de José estão preocupados. E agora? Nosso pai morreu? É agora que José vai se vingar. Então eles estavam entre eles apavorados. O pai morreu, agora José desconta em nós, se vinga em nós. E usa um ardil para chegar a José, dizendo: nosso pai pediu para você levar em conta e perdoar as nossas faltas, ao te vendermos para a terra do Egito, etc, etc, etc. Interessante, irmãos. No capítulo 50, verso 17, eu leio. Eles estão armando uma situação, com medo de José. Eu vou ler um pouco antes, no 16, quando eles começam assim: portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. A consciência dolorida vai longe, né? Vai longe. Os anos passam e parece que o negócio não fica muito bom. Mas pelo menos agora eles estão pedindo perdão, ainda que com um artifíciozinho, julgando o pedido para o pai, como se o pai tivesse feito. Mas olha a reação de José: chora. Verso 19: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nós observemos um ponto. Aqueles 13 anos de José escravo, José na prisão, José caluniado, José difamado, também da parte de Deus foi
uma prensa, foi um molde que Deus trazia sobre José. Para os seus irmãos, uma prensa, um molde, um aperto para correção e deixar também na posição de serem salvos. Para José também o aperto veio como edificação, preparação, quebrantamento para poder perdoar, não se exaltar, reconhecer Deus em tudo, todos os detalhes da vida dele e de seus irmãos. José estava moldado, né, irmãos? José estava moldado, pronto, como um instrumento, como uma ferramenta afiada para o objetivo que Deus queria na sua vida. Portanto, irmãos, acima de tudo, que precisamos estar em comunhão com Deus. A sua graça conosco sempre. O que há de bem e de mal que nos sobrevier faz parte de um aperfeiçoamento. Se é para correção de algum erro, vamos entender no final e estaremos corrigidos. Se for aperfeiçoamento para estarmos na medida correta que Deus quer em nós, isso também será para a glória e alegria nossa. E assim temos José já tão apto, tão pronto a perdoar seus irmãos. Até mesmo o fato de ele chorar deve ter se entristecido, porque seus irmãos não compreenderam as coisas ainda. Que acima dele mesmo, José, estava Deus, a quem José compreendia e obedecia em tudo. E continua a palavra dizendo que José habitou no Egito, e José alcançou 110 anos, e José vem a falecer, mas neste ponto está a fé de José, a compreensão do projeto de Deus, quando faz seus irmãos, seus familiares, também se comprometerem, que não o deixariam na terra do Egito. Fala bem claro, que Deus certamente os visitará e os tirará da terra do Egito. E que quando eles saíssem da terra do Egito, levassem os seus restos mortais para serem enterrados também em Canaã, na terra prometida. Tudo isso, irmãos, é a história de José. Observe que ao tempo de descer ao Egito, nas coisas de Deus, para mostrar para nós que há um tempo de que estivemos no Egito, fomos do Egito, era como os do Egito, mas virá no tempo certo a ordem para sairmos do Egito. Aí a ordem muda, nunca mais descer ao Egito, e não ficar no Egito nem resto mortal, tira tudo, leva embora. No mundo não pode ficar nada nosso. Nós temos que ser inteiramente entregues, devotados, dedicados a Deus, inteiramente. Nada fica no Egito. Mais tarde Moisés vai usar a expressão assim, mas falando diferente, né? Nem uma unha vai ficar no Egito. Deus nos quer, irmãos, por inteiro. Que tomemos essas palavras todas e essas considerações que saltam para todo o grande projeto de Deus para a salvação de um povo na face da terra. E isso numa história que por si mesma é uma história bonita, mas muito mais gloriosa pelos mistérios desvendados, para que compreendamos o que Deus quer fazer com cada um de nós, em particular e também de forma coletiva. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da